Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo 5, versículo de número 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo: Daniel, és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Nós estamos diante de uma situação incrível, porque quando a gente vai estudar esse texto, a gente vai para poder entender por que esse rei fez essa pergunta a Daniel. E na época de Nabucodonosor, o povo de Israel, de Judá, foram levados cativos para a Babilônia. E lá, irmã Maria, eles ficaram 70 anos exilados, presos. Quantos anos? O pai levou esse povo cativo para a Babilônia. Ficaram lá 70 anos. E Deus usou Daniel muito no governo do pai. E agora, Belsazar assume o reinado. Só que ele foi um pouco diferente do pai. O que ele fez? Ele cometeu um erro gravíssimo naquela época. Que erro foi esse? Ele marcou um dia lá, fez um banquete, já no porre do vinho, ele fez uma coisa que ele não devia. Mandou buscar todos os utensílios de ouro e de prata lá do templo, da casa de Deus, para trazer a presença dele e beber ele, seus convidados e as suas concubinas, suas mulheres. Era um bacanal, uma orgia que ele fez naquele dia. Só que o que aconteceu? O que ele não esperava. Porque Judá foi levado para a Babilônia cativo. Por quê? O Deus de Israel não fez alguma coisa? Porque eles erraram contra Deus. Eles fizeram coisa feia diante do Senhor e por isso Deus permitiu que Nabucodonosor levassem eles cativos para a Babilônia. Então, enquanto era com Israel, tudo bem. Enquanto o mundo bater na gente, tá bom demais. Agora, não toque no sagrado. Enquanto a gente apanha do mundo, das pessoas, maravilha. Não pensa que Deus vai ficar mandando um anjo para vir cá e livrar a nossa pele, não. Porque a gente erra todo dia, toda hora, passivos de punição todo instante. Mas agora, Belsazar fez uma coisa horrenda. Quando ele manda trazer os utensílios de lá do templo para o bacanal, aí Deus falou: não, com Judá não. Com Judá tudo bem. É um povo obstinado, mas comigo não. Na minha santidade não. Ninguém toca, porque eu sou o Senhor. E ninguém vai fazer orgia da presença de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Ninguém zomba de Deus. Tudo que o homem semear, isso o quê? Isso. Quando Belsazar faz aquilo, rapidamente Deus entra em ação. E ele já no porre do pileque, ele viu uma mão misteriosa e escreveu lá uma frase em aramaico que quer dizer Mene, Mene, Tekel, Faci. Quando ele viu aquela mão misteriosa, não é possível. Será que eu bebi tanto? Eu estou vendo coisa, né, irmão João? Será que é o porre? Aleluia! Não, não era não. Era a sentença de Deus que chegou na hora. A sentença de Deus que não falha, irmã Beatriz. Porque Deus nunca vai se deixar se escarnecer.
Aleluia! Semeou, pode acreditar, vai colher. Então, se você quer colher coisas boas, semeie coisas boas. Jesus disse que tudo que a gente quiser que as pessoas façam a gente, façamos a eles também. É uma via de mão dupla. Aleluia! E aquela cena deixou o coração de Belsazar pesaroso. O porre foi embora. Porque com aquilo ali, irmão, não tem como. Aleluia! Foi embora a bebedice. E ele, mais do que depressa, mandou chamar lá os encantadores, os magos, os feiticeiros. Mas ninguém conseguiu ler. Ninguém conseguiu dar o discernimento. O que estava acontecendo? O que estava escrito ali? Ninguém soube. Aí é que entra a rainha. Ela viu que o rei estava muito chateado, aborrecido, que ninguém conseguiu desvendar aquele mistério. O que ela faz? Entrou na presença do rei e disse: ó rei, olha, não fique assim o seu coração atemorizado. No teu reino, um homem, um jovem, um judeu, que na época dos seus pais, foi uma benção. Eu tenho certeza que nele está o Espírito dos deuses santos. Amém? Graças a Deus. O Espírito de Deus está na vida daquele homem. E aí é que entra esse assunto aqui. O rei mandou chamar Daniel. Aleluia! E ele então, olha como está aqui. Então, Daniel foi introduzido à presença de quem? Do rei. E o rei falou, dizendo a Daniel, vamos ler o resto? Isso. O rei está fazendo uma pergunta, Daniel. Quando o rei faz essa pergunta a ele, sabe quantos anos já tinha se passado que Daniel estava na terra da Babilônia? 70 anos. A gente está há 1 ano, 2 anos, 20 anos da presença de Deus. Daniel estava há 70 anos numa nação pagã, no meio de um povo estranho, uma cultura toda estranha, mas nunca se corrompeu. Porque nós temos um hábito de assim, Senhor, me guarda aqui. Não, não é guardar aqui não. É nós que temos que ter caráter. De não se corromper, não tem negócio de Deus guardar não. É obediência às Escrituras, firme na presença de Deus, não importa as circunstâncias. Aleluia! Daniel estava lá durante 70 anos, mas não se contaminou. Daniel foi para lá e estava com entre 15 e 17 anos de idade. Sabe com que idade Daniel está aqui agora? Quem faz conta rápida aí? 70 anos se passaram, vai dar quanto? 17 anos, vamos botar com 17 anos de idade, entre 15 e 17. Passou-se 87 anos numa nação pagã, estranha, serviam deuses estranhos, mas ele não se corrompeu. Amém? Glória a Deus. Não se corrompeu. Se manteve íntegro. Se manteve na presença de Deus de uma vida sincera. Aleluia. Glória a Jesus. E o rei então, dirigindo-se a ele, faz essa pergunta: Daniel, és tu aquele mesmo Daniel que veio cativo de Judá? Que lá no reinado do meu pai foi de excelência? Graças a Deus que Daniel não se corrompeu, porque os 70 anos ele não se corrompeu naquela nação. Amém? Graças a Deus. Daniel estava jovem.
deveria ter muitas moças, ele estava numa situação de bem, lá naquele governo, naquele reinado, mas ele não se deixou se vencer, venceu as provações, as adversidades, não estava numa nação pagã, mas não estava lá reclamando, queixoso, como muitas das vezes nós fazemos, quando nós nos achamos em situações de adversidades. E aí, irmã Rosilda, o rei pergunta: Daniel, você ainda é aquele mesmo crente de 70 anos atrás, quando chegou aqui na Babilônia? Você ainda é o mesmo crente? Aleluia! Se Jesus perguntasse para nós hoje, né? Aleluia! Se o mundo perguntasse para nós hoje, quando nós estamos numa situação difícil, se nós ainda somos o mesmo crente de há um ano atrás, ou 20 anos, ou 30, 40, 45, 50 anos atrás. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E o rei seguiu no versículo 14, dizendo que tinha ouvido muito a respeito dele, de que nele estava o Espírito dos deuses santos e tal, aleluia. E o rei então no versículo 16 diz assim, vou ler aqui: eu porém tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretações e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura, faze-me saber a tua interpretação, e serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouros ao pescoço, e no reino será o terceiro. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Era a hora de encher o bolso, né? Nós, pastores, precisamos ouvir muito isso. A pastorada do mundo moderno precisava ouvir isso, ler isso e prestar atenção. Era a hora de encher o bolso. A gente se vende por muito menos do que isso. Muito menos. Nós nos vendemos. Basta o camarada chegar aqui e oferecer mundos e fundos. Eu nunca trouxe, não penso nunca em trazer, me envolver com política. Não como caminhar junto. Nós não precisamos de telhado de político. Quem faz a obra de Deus é Deus e a comunhão da igreja, com os seus dízimos, suas ofertas, sua ajuda. Se não dá para fazer, a gente não faz, mas se der, a gente faz. Mas nós não vamos nos corromper, nos envolver com essa situação. Para amanhã não passar ali dizendo: está vendo? Eu que fiz essa igreja. Os crentes se venderam, eu comprei o pastor. Era a hora de Daniel encher o bolso. Aleluia! Era a hora agora de tirar o pé da jaca. Graças a Deus. Mas no versículo 17, olha só o que está escrito. Versículo 17. Começa para mim. Eu, pastor, preciso ler. Nós estamos liderança, precisamos saber isso aqui. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem com quem? Contigo. E dá os teus presentes a outros. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Era hora de encher o bolso, não era, mamãe? Falou: olha, o dinheiro, o ouro que você está me oferecendo, essa propina, não quero. Dá aí para quem se achar que é de direito. Não tem como vivermos mancomunado com o mundo e com Deus. Não há nenhuma possibilidade de haver conluio entre nós e o mundo. A Bíblia diz: o mundo jaz, irmãos, no maligno. Não há nenhuma possibilidade que ficamos 20 anos, 30 anos, 40 anos na presença de Deus, e quando vierem as adversidades e formos inquiridos de nós: você ainda é o mesmo? Que Deus ouça lá no céu: somos.
nós somos os mesmos de 20 anos atrás, 40 anos, 50 anos. Nós vamos entrando, passando as gerações, mas nós não nos vendemos, nós não nos acumulamos. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Nós não dobramos diante de Baal, nós não abaixamos a guarda, porque nós não estamos aqui procurando coisas terrenas. Se vem na tua mão, amém. Mas nós não vamos, não é nosso foco. E agora que era a hora de Daniel tirar o pé da jaca, encher o bolso, ele recebe, o rei ouve dele aquela palavra: não queremos nada que assim, eu não quero dádiva nenhuma, dá aí para quem você achar de direito, eu não quero, e vou te dar a interpretação da escritura sem te cobrar nada. Ah, se fosse hoje, né? Ô Jesus, já ia sair um monte de gente falando mistério, língua estranha, que todo mundo queria pegar um pouquinho, né? A gente vê isso todo dia aí. Já ia aparecer um monte de revelação, revelamento que fala, né? E um ia dizer que era uma coisa, ia dizer que era outra, todo mundo queria pegar um pedacinho da barra de ouro. Mas Daniel disse: não. 70 anos se passaram. Daniel já estava chegando a quase 90 anos de idade, mas ele continuava sendo aquele jovem íntegro. Porque caráter é isso aí, é fixo. Caráter fixo quer dizer integridade. É um. A pessoa não tem duas caras, nem três, nem quatro, nem cinco. Ele é um só. Integridade é isso. E ele se manteve íntegro por quase todos esses anos na presença de Deus, estando num lugar onde ele poderia se perder, dizer assim: eu estou longe da minha nação, eu não estou em Jerusalém, ninguém vai ver, né? Mas não, Daniel se manteve íntegro na presença de Deus, um jovem ainda, aleluia, não se contaminou e deu ao rei a interpretação, aleluia. E olha, a revelação foi tiro e queda. Porque ele disse: olha, o rei, está escrito ali? Olha só, o seu tempo acabou. Mênio, sabe o que quer dizer, rei? Encerrou aqui. Deus já desligou você da vida. Você sai da terra hoje, não é amanhã, não é hoje. Mênio quer dizer cortado da vida. Tekel, Deus pegou, pesou essa sua ação na balança e achou falta, rei. Essa sua ação pesou na balança de Deus e ele encontrou falta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E faci quer dizer o seu reino, o seu poderio, toda essa glória vai ser entregada a outros. E naquela mesma noite, Dario, o príncipe da Pérsia, entrou e invadiu, destruiu tudo, porque com Deus não se brinca. Amém? Enquanto as pessoas brincam com a gente, como crente, está tudo bem, mas nunca mexe na santidade de Deus. Lembra que Jesus disse: qualquer palavra que for proferida contra o Filho do Homem, tudo bem, mas nunca contra o Espírito Santo, porque não haverá perdão. E foi o que aconteceu naquele dia. Uma só sentença: desligado da vida, aleluia, louvado seja o teu nome, pesado na balança, falta, e Deus entregou todo aquele esplendor aos seus adversários. Então, irmãos, vamos ficar atentos, sempre firme na rocha. A gente passa muita luta, mas é assim mesmo. Você sabia, eu já falei aqui, que o diamante, para se tornar diamante, já foi carvão. Você vê que a pedra mais dura, mais resistente, o minério mais poderoso, não há nenhum alto que consegue cortá-lo. Mas ele, antes de se transformar
diamante, ele foi carvão. Debaixo da terra, sob pressão, metros cúbicos de pressão sobre ele, e ele virou aquela pedra tão preciosa. É assim que Deus faz com a gente, na igreja. É pressão, é lutas, são provas. Às vezes a gente ouve coisa que não deveria ouvir naquela hora, chega no momento errado, não era aquela palavra para sair, a gente ouve e alguém também solta. A pessoa não mede aquilo que vai falar, que vai dizer, não pensa que ele pode ferir o coração de outro. Está pensando agora na tua raiva, quer destilar o veneno. A pessoa quer destilar o veneno, mas não sabe o estrago que aquilo vai fazer na outra vida. 70 anos e ele não se perdeu. Amém, Jesus? Não se perdeu. Que a gente possa pensar, refletir nessa passagem das Escrituras dessa noite. Aleluia! Vamos ler mais uma vez para encerrar? Cadê? Está aqui? Ah, já trocou. Glória a Deus. Hein? Está aqui? Aqui, já li. Vamos ler mais uma vez para encerrar? Vamos lá, igreja. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de lá? Amém! Glória a Deus! Cuidado que o diabo pode nos afrontar a qualquer hora. Vem cá, fulano, você ainda é aquele crente ainda de um ano atrás? 20 anos, 10 anos, 40? É mesmo? Eu posso passar você no pau de arara? Aleluia! Glória a Deus! Teve uma hora que Pedro, com ousadia, pensando que era o bam, que a gente pensa assim, e quando Jesus disse que ele ia morrer, ele disse: não, senhor, que é isso? Eu morro até no teu lugar. Já, Pedro, vigia, rapaz. Vigia. Quer que eu te conte uma coisa? Satanás pediu a Deus para peneirar, cirandar. Ciranda, sabe o que é ciranda? É aquela malha que se joga para cirandar, passar o arroz. Aquilo é uma ciranda. E o diabo tinha pedido para cirandar a alma de Pedro. Mas Jesus intercedeu ao Pai dizendo: não, porque Jesus, ele agora é o advogado, sabia, irmão? Quando o diabo, que a gente vai fazer alguma coisa errada, que o diabo, que Deus vem, Deus quer acabar com a gente, e quem entrega a gente na mão do diabo é Jesus. Não, pai, eu comprei ele, esqueceu? Você esqueceu? Você esqueceu lá no Êxodo? Quando o anjo da morte veio, o sangue do cordeiro era o meu sangue que estava representando ali. Era o sangue do cordeiro, o animal, que tipificava o sangue de Jesus hoje na nossa vida. Tem coisa que a gente faz, a gente arrepiar o bigode de Deus. Aí quando Deus pensa em nos destruir, aí Jesus é o intercessor. Está lá junto ao Pai. Pai, não deixa que eu cuido dele. Já comprei, ele é meu agora. Eu já comprei, vou trabalhar ele, vou lapidar, vou fazer como o diamante, até se tornar carvão, até o carvão se tornar diamante. Vou apertar, fazer pressão, lapidar, moldar. Quando estiver prontinho, aí eu entrego isso para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, porque o Jesus e Deus, eles estão irmanados. Não tem um negócio de: não, Senhor, eu comprei, é meu. Não tem isso não. É igual a igreja. Deus não dá igreja para o pastor, Deus dá pastores para a igreja. É diferente. Pastor não tem nada aqui. Tudo é de Deus, vocês são de Deus. Quando eu não puder estar aqui, vem outro no meu lugar. A igreja continua, segue em frente. Amém? Tanto é que a igreja não é feita no meu quintal, no meu terreno. Eu moro no que é da igreja. Quando não prestar mais, Deus mete o pé, me tira e vem outro. A igreja continua. Então que nós venhamos nessa noite refletir, pensar bem. Será que nós somos ainda o mesmo crente? Será? Irmã Beatriz, ora aqui, vem orar. Pode ser? Então vem orar, por favor, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Pai do Senhor,
Senhor, meu Deus e meu Pai, que estamos diante de Ti, Pai amado, agradecemos por esta Aleluia, palavra, Jesus. este ensinamento, Senhor É. amado. Possamos guardar Obrigado, esta palavra Jesus, sua graça nessa noite, nosso Pai Celestial.